Olá, família! Hi, my family! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite, família. Bora lá compartilhar texto dos livros que a gente estuda todos os dias. Na realidade, vou confessar, tá? Eu havia estudado esses textos no dia 3, né, deste mês, mas eu não postei nenhum vídeo. Eu tive pensando aqui comigo, não vou postar mais vídeo todos os dias. Já tem uma quantidade boa para quem quer pesquisar. Não que a gente não tenha novidade para contar, sempre tem. Mas os nossos irmãos, eu conversando com eles, porque eles não me disseram nada, a gente não pode mentir. Espíritos, os vivos, tá, família? Eu vou gravar somente quando me der vontade, inspiração de algo muito bom para falar com vocês. Mas, voltando à chavinha, estes textos que eu li no dia 3, tá? Porque eu gosto sempre de marcar o dia, a data, a hora. Infelizmente eu não marquei a hora aqui, mas foi no dia 3, na segunda-feira. Apostila de hoje, né? Marcos capítulo 5, versículo 34, Mateus capítulo 12, versículo de 43 a 45, o Evangelho segundo o Espiritismo, da página 282, Tábuas de Esmeralda, família. Fica a dica aí, tá? Para quem quiser estudar. Entendam cada vírgula, cada palavra, cada frase da Tábuas de Esmeralda tem um sentido, tá? Um sentido extrafísico espiritual. Mecanismos da mediunidade, na página 169 a 174. O livro A Gênese, da página 176 a 185, família. Hoje eu incluí um texto de Daniel, do capítulo 9, do versículo 9 ao 27, e Daniel, capítulo 10, do versículo 1 ao 11. Áudio música, família. A música é Can You Feel, de Elton John. Tradução do filme Rei Leão, tá? Fica fácil aí para quem quiser procurar. E Respeite a Fé de Cada um vídeo do Dr. Adolfo Schultz, né? Que foi através do médium Gilberto Rissato que a gente assistiu ontem. Então as dicas para vocês são essas, tá? Quem quiser conferir aí, vou ficar muito feliz, que é assim, aos poucos, que a gente vai desenvolvendo a nossa mediunidade. Mas vamos fechar aqui, né, a pasta, porque a gente tem dessa sensibilidade, família, quando a gente tem a anteninha que capta muita coisa, então a gente tem que focar em uma coisa de cada vez. Você ajuda com a ajuda dos espíritos, tá? Eu passei por uma situação no dia de ontem, segunda? Não, no domingo, tá? Que foi muito interessante. Os estudos, né, auxilia, ajuda a gente a desenvolver os sentidos. Qual um dos sentidos, família, que a gente desenvolveu é a audição, né, apurada. Não é mais ouvir só a matéria, mas é a matéria, além da matéria e coisas que passam na matéria que outras pessoas deixam passar desapercebido. Alguns escutam, mas não compreendem que é espiritual, tá? Então eu vou contar uma historinha rápida pra vocês. Eu fui ao supermercado, né? A conta tava no vermelho, família. E a gente não é muito de ficar verificando conta de poupança, não. Até porque tá sempre, graças a Deus, no suficiente que nessa encarnação a gente tem irmãos nossos espíritos, né, grandes, muito elegantes, que ficam, né, de joinha em cima da gente, que dizem, né, um ser lindo, maravilhoso, que não interessa quem seja, mas ele tá no meu coração. Ele diz: nem um centavo a mais vai ser dado a vocês nesta encarnação, para vocês não fazerem a besteira que já fizeram na anterior, ou nessa, né? Começamos a fazer, então cortou a torneirinha, né? A gente vive com estritamente necessário, financeiramente falando. Então eu vou contar para vocês uma história que acontece com todos nós e poucas pessoas sabem. Lembra lá quando o apóstolo Paulo fala que nós estamos cercados por testemunhas invisíveis e que essas testemunhas são os espíritos? O que eu falo? Eu estou falando, não, ele falou. Que fique bem claro. E que elas falam muito.
Algumas para nos proteger, algumas falam porque sabem, né? Do que nós passamos, que nos acompanham, são espíritos que nos acompanham, graças a Deus. Aqueles que se afinizam com a nossa sintonia, com a nossa energia. Alguns sim, outros não. O que me deixou feliz foi que eu andando no mercado, passei numa banca de sorvete, não sabia que tinha, né, um troquinho na conta. Escutei dois espíritos em conversação dizendo assim, se ela soubesse que tem dinheiro na conta, ela compraria, né? E eu fingi de mula, né, caladinho. Falei, não custa nada. Peguei o cartão e fui no caixa fazer uma conferência. Quando eu fui conferir, né, o pai dos meus filhos havia deixado para mim R$100. R$107, na verdade. Eu falei, não brinca. Mesma coisa da brinquedo pra menina. Eu falei, nossa, agora que eu vou comprar meu sorvete. Fui, na maior calma e tranquilidade, fui comprar meu sorvete. Passou. Essa é uma das histórias, a gente vai chegar no resumo, família. Conversando com uma pessoa muito amada por mim, eu disse a ela, né, passei a mensagem sobre a gente fica muito triste, seja lá qual forma de vício a gente tenha. Não sou perfeita não, família, tá? Todo mundo aqui tá no hospital do planeta, chama Planeta Terra o nosso hospital, né? Pra curar a gente, pra gente se curar. Não tô aqui julgando, fique bem claro, estou dizendo que uma médium que vem desenvolvendo a visão, a clarividência, a clareaudiência, passa no dia a dia. Encontrando com um ser muito amado por mim, eu passei essa mensagem para esse ser que, por conta, né, de vícios, alguns irmãos que são viciados, né, em química, que este ser também a cercaram e eu disse, olha, eu vou passar a mensagem do que eu estou vendo para essa pessoa. E eu passei. Não adiantou muita coisa. Mas adiantou porque só o fato, né, eles estão falando aqui que o que importa não é o carteiro, é a mensagem. Então estes espíritos voltaram até mim e disseram o seguinte, olha, você não adianta muito você falar muita coisa, porque ela é nossa escrava. Ela trabalha para manter o nosso vício. Isso magoa muito o coração da gente que ama as pessoas da forma que elas são, mas elas não enxergam nem ouvem o espiritual que a gente vê. Isso dói, sabe? E o que eu peço a Deus todos os dias, família, é que toda a humanidade estude, porque os nossos irmãos espíritos, eles são inteligentes, os desencarnados, tanto os irmãos que trabalham para a luz, quanto os irmãos que ainda estão apegados a esses vícios e se utilizam dos encarnados para se satisfazer, se sustentar, porque eles sugam a energia vital dos encarnados, que somos nós, para ter prazer. Vou dar um exemplo. Até ontem eu fumava. Então eu carregava comigo seres que fumavam, tiravam a minha energia, puxavam a minha vitalidade. E me deixavam cansada, fraca, nervosa, agitada. Isso no plano invisível. Para mim era eu que gostava de fumar. Não é assim, tá, família? É difícil para quem para uma vez. É fácil. Parei de fumar, ótimo, foi fácil. Todo mundo fala isso. Chega a segunda vez, não foi tão fácil assim, foi um pouquinho mais difícil. Terceira vez, parei de fumar já umas 3 vezes, mas dessa vez tá muito difícil. Volta lá naquela parábola onde o Cristo fala para nós da casa adornada. Da primeira vez que você expulsa um vício, vai um espírito embora. Mas ele retorna e traz mais 7. Com ele são 8. Com a gente são 9. Então você não fuma mais para uma pessoa, você fuma por 9. Daí a pessoa fala, nossa, eu fumava um maço de cigarro, agora eu tô fumando 2, 3. Tem a explicação aí na matéria e associada com o espiritual. Parou a terceira vez, não são mais 9. Parou a segunda vez, né? Não são mais 9, são 18 espíritos, ok? Parou a terceira vez, não são mais 18 espíritos, são 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 espíritos. Parou a quarta vez. E assim sucessivamente. A cada vez que a gente varre, limpa a casa, que é o nosso corpo físico, desfaz de um vício, que seja bebida, que seja o álcool, que seja a droga, que seja o cigarro, que seja o alimento, que seja o sexo, que seja
o vício em jogos, qualquer vício, e retornamos a cometer o mesmo erro, quando o Papai do Céu fala, filho vai, filha vai, não peques mais, é não fazer a mesma coisa errada, nós trazemos consigo mais 7 espíritos além daquele que já nos acompanhava como de costume. E ele mesmo fala, nosso Mestre Jesus, o estado daquele homem vai ser ainda pior do que a primeira vez ao qual ele foi curado. Isso explica. Na casa da gente, na residência física, além do nosso corpo físico, vai adentrando esses espíritos que nos usam sim, como escravos para trabalhar todo mês, ganhar um salarinho no final da semana, no meio da semana e comprar essas coisas que nós nos alimentamos, bebemos, fumamos, ingerimos e doamos a nossa energia física para eles. E para quando, o que eu tô vendo que me deixa muito mais triste, família, é que quando a gente passa a ver e ouvir estes irmãos, eles usam dos encarnados para nos prejudicar. Eles não nos querem por perto porque não, às vezes não só por maldade, mas porque eles não entenderam ainda que ser livre, ter liberdade do ser humano e espírito é não ser apegado a estas dependências materiais que não são fáceis, família. Eu estou na matéria. E tem um lado bom da história que os próprios espíritos de luz nos falam que eles já estiveram aqui. Eles não apontam o dedo para nós, olha, você precisa parar, você tem que parar, tem que largar. Não. Eles entendem. Eles dizem, não interferem na nossa escolha, no nosso livre-arbítrio. Então eu vou voltar lá atrás e vou repetir para vocês. Eu estudo, né? Com a nossa família Tênis. Assim eu aprendi a controlar, a entender a minha espiritualidade. E tem dias que a gente fica assim meio triste por isso. Porque a nossa luta, como diz o nosso próprio irmão apóstolo Paulo, lá em Efésios 6, tá? Efésios 10, capítulo 6. Então, Efésios 6. Tá em Efésios, tá? Eu sei, não sei se é 6, 10 ao 21. Capítulo 6, do versículo 10 ao 21. Tá lá no capítulo. Peço perdão para vocês porque agora eu tô com a mente bem ocupada aqui. Mas é contra as potestades, contra os espíritos maus dos ares. Não, eu não gosto dessa palavra maus. Eu gosto de dizer irmãos nossos que ainda estão como a gente, lutando para se libertar de coisas materiais que não nos fazem bem. Mas é importante a gente saber contra o que nós estamos lutando. Não é contra o outro encarnado. É contra, eu falo eu contra mim mesma. Porque tudo que eu faço, falo, é uma ação que vai voltar como uma reação. Então eu não posso acusar nem agredir ninguém. Mas eu posso mostrar e falar para vocês não acreditem em mim. Leiam, tá? Estudem as obras básicas de Kardec, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, Céu e Inferno, a Gênese, todas, o Evangelho segundo o Espiritismo e tantos outros que ele deixou para nós, juntamente com a Bíblia Sagrada, que são os 4 evangelhos que fazem parte do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente falar de algo, o ser inteligente que eu costumo dizer, ele precisa ter conhecimento de tal. Não simplesmente, eu procuro me policiar ultimamente todo o tempo falando assim, olha Rosana, se você não sabe sobre tal coisa, por favor, segura sua empolgação e não fala, não faça nenhum comentário. Estudem. Aí sim, se vocês não verem ou não ouvirem nada durante mais ou menos uns 4, 5, 6 meses, um ano que seja, depende do grau evolutivo de cada um, da pressa, da quantidade de tempo que estuda, tudo depende de você, ok?
aí sim, dê sua opinião, tá? Se você vê ou não estes seres espirituais. Porque da mesma forma que esses me ajudaram, né? Na primeira situação, os outros não estão tão a meu favor na segunda história. Mas é oração e vigilância, família. Somente eu vejo a saída para a humanidade é sabendo lidar com as leis do ser primordial que constitui cada ser humano, o Espírito que vos fala, o meu, o seu, o nosso. E por hoje eu espero sim de coração que vocês possam ter me compreendido. Não permitam deixar ser enganado por seres que vocês acreditam não existir, mas que existem, tá? E permitam se deixar serem ajudados por seres que vocês também não acreditam que existem, mas existem. São os anjos da guarda, tá no Salmo 91, ok? Que a paz seja em cada coração, em cada lar, bairro, cidade, estado, no nosso universo, família, que é tão lindo de se viver. Até a próxima, um beijo, um cheiro, tchau, tchau.